7º ano. Estou aqui para a gente dar continuidade às nossas aulas. E hoje, 20/4, nós vamos estar falando sobre moluscos. Já falamos sobre vermes e hoje nós vamos falar sobre moluscos. Moluscos são animais de pele fina que têm um corpo mole. Geralmente usam carapaças, conchas mineralizadas como proteção contra danos mecânicos e desidratação. Os representantes mais conhecidos do grupo são os caramujos, os caracóis, os polvos e as lulas. Eles podem ser encontrados em diversos habitats e têm diversos hábitos de vida e alimentares. Porém, os que vivem em terra são obrigatoriamente dependentes de ambientes úmidos. Alguns moluscos servem de alimentos para os humanos, outros são pragas, alguns transmitem doenças e outros são usados para a produção de joias. Em segundo lugar, em diversidade de espécies, os moluscos perdem apenas para os artrópodes, com mais 150 mil de espécies descritas. Podem ser encontrados em ambientes marinhos, de água doce e ambiente terrestre. Alguns moluscos podem ser utilizados na alimentação humana, como as lulas, os polvos e as ostras. Por outro lado, há espécies que podem representar prejuízo à agricultura, como as lesmas e os caracóis, que danificam as plantações quando em desequilíbrio populacional. Há também aqueles que representam a saúde humana, pois estão relacionados com o ciclo de algumas doenças. É o caso, por exemplo, dos caramujos hospedeiros intermediários do esquitossomo, plateumintos, causador da esquistossomose, uma importante doença parasitária. Esse filo tem 8 classes, porém são 4 mais conhecidas: gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Os nomes das classes podem ser associados como partes usadas para locomoção, áreas mais desenvolvidas e até mesmo com o número de carapaças usadas pelos animais. A primeira classe é formada por animais que usam a concha com uma só placa de proteção. Na segunda, há os animais que carregam a concha na parte dorsal do corpo e usam a parte ventral para se locomover. Daí o nome gastrópodes. Usam a região gástrica como os pés para se moverem. A terceira classe é composta pelos animais que têm a região da cabeça cefálica bem desenvolvida. E a quarta parte junta os animais que cruzam uma concha com 2 placas e 2 bivalves para proteção. Os moluscos são animais de simetria bilateral. É um corpo mole, que normalmente está protegido por uma concha produzida por eles próprios. A concha pode ter 1 ou 2 partes, chamadas de valvas. No caso de alguns gastrópodes, a valva encontra-se enrolada em espiral. O corpo dos moluscos é dividido em cabeça, massa visceral e pé. A cabeça tem boca e os órgãos do sentido, às vezes localizada na extremidade de tentáculos. O pé é uma massa musculosa e serve para o deslocamento do animal. A massa visceral compreende os órgãos internos do animal e está coberta por uma membrana chamada manto, encarregada de produzir a concha. Na boca há uma espécie de língua chamada de rádula, recoberta de alguns tentículos duros. Eles servem para rasgar o alimento, que podem ser de origem vegetal ou animal. A maioria dos moluscos é marinha, mas atualmente tem terrestres e de água doce. Entre o manto e a massa visceral existe um espaço oculto em que se encontram os órgãos respiratórios, que são pulmões nos terrestres e brânquias nos aquáticos. O sistema nervoso dos moluscos é bastante desenvolvido e os órgãos do sentido são completos. Os moluscos apresentam um aparelho digestivo completo: boca, estômago, intestino e ânus. Na boca, com exceção dos bivalves, os moluscos têm uma estrutura chamada rádula. A rádula é como se fosse a língua dos moluscos.
têm inúmeros dentículos voltados para trás, que são usados para raspar ou cortar o alimento. O número de dentes presente na rádula pode ser usado para identificação e classificação dos animais do filo. O sistema respiratório é variado dentro do filo dos moluscos. Os animais aquáticos respiram por brânquios, setenis, que são filamentos branquiais em forma de pente. Alguns terrestres respiram através de pulmões e outros fazem trocas gasosas pela pele. Os moluscos possuem o sistema circulatório aberto, no qual o sangue é bombeado pelo coração. Passam por veias e artérias. Em determinados momentos, saem delas e passam a circular na hemocele dos animais. Sistema excretor. Pares de metanefrídeos fazem a filtração dos líquidos corporais dos moluscos. Eles se abrem no celoma através do nefrotomos e liberam lá as excretas. O sistema nervoso é composto por um gânglio nervoso dorsal e 2 pares de cordão nervoso dorsal, que conectam todos os gânglios dispersos pelo corpo. Há também diversas células sensoriais pelo corpo desses animais. A fecundação pode ser tanto externa quanto interna, formando larvas trocófagas. Possuem várias fileiras de cílios que se desenvolvem formando a larva virívis. Esta última faz parte do plâncton e é formada por uma concha sem cálcio e diversos cílios. Os gastrópodes têm um pé ventral com o qual se arrasta. Um exemplo mais conhecido é o caracol terrestre. A maioria dos gastrópodes, no entanto, é marinha. Costumam ter uma concha estralada que os protege, mas há também os que não possuem conchas, como as lesmas. Os bivalves. A concha é formada por 2 válvulas que podem se abrir ou fechar. Não apresentam cabeça definida e o pé pode ser pequeno ou mesmo não existir. A maioria é marinha e alimentam-se por filtração, retendo partículas transportadas pela água. Cefalópodes. Tem uma cabeça bem desenvolvida, regada a vários tentáculos. O pé é um sifão que expulsa a água sob pressão, contribuindo para o seu deslocamento. A concha pode ser interna, como na lula, ou não existir, como no polvo. Sua importância. Muitos moluscos são utilizados na alimentação humana, como fonte de proteínas. Animais como a lula, o polvo, a ostra e o mexilhão são comuns em muitos pratos na culinária de diversos países. No Brasil, principalmente em cidades litorâneas, é possível consumir a caldeirada de frutos do mar, composta por lulas e mexilhões. Além deles, o escargot, prato comum na culinária francesa, é feito por um tipo de caracol. Também os moluscos bivalves, como as ostras, responsáveis pela produção das pérolas, de elevado valor comercial para os homens. As pérolas são formadas por uma substância chamada nacá, em camadas circulares ao redor de uma partícula estranha, como larvas ou grão de areia, por exemplo, que penetra entre o manto e a concha do molusco. As pérolas são, portanto, produzidas pelas ostras como forma de isolar e se proteger de um corpo estranho que invadiu o seu organismo. Dessa forma, podemos estimular a produção de pérolas artificialmente, ao introduzirmos, por exemplo, um grão de areia entre o manto e a concha de uma ostra. Os moluscos também apresentam um grande e importante papel ecológico. As ostras e os mexilhões, por filtrarem a água do mar para a captura de partículas alimentares, podem acumular em seu organismo determinadas substâncias poluidoras, como metais pesados, e dessa forma são bons indicadores de poluição ambiental. Bom, aqui a gente vai ficando com os moluscos. Veja também os vídeos. São vídeos que estão falando sobre esse assunto, sobre os moluscos, a formação da pérola, a importância deles e tudo mais. Não esqueça de ler o capítulo, fazer os exercícios.
Olhem também os vídeos e os slides, que vai ajudar numa melhor compreensão dessa aula. Bom, eu espero que vocês tenham fixado bem, tenham gostado e vamos ficando por aqui. Bom, até breve, fique com Deus e não esqueçam, fique em casa. Beijinho para vocês.